novamente eu, a residente Samara, e os residentes MacGyver e Rebeca iremos apresentar sobre esse assunto para vocês, certo? Então vamos começar falando um pouco sobre quem era esse tal de Gregor Mendel. Bom, ele foi um monge austríaco que realizou experimentos em ervilhas e com isso ele pôde tirar conclusões que foram importantes para o estudo da genética. Então por isso que ele ficou conhecido como o pai da genética, apesar de só ter sido reconhecido muitos anos após a sua morte. A genética ela é uma área da biologia que estuda a hereditariedade, que nada mais é que a transmissão de características de pais para os filhos ao longo das gerações. Então, Mendel ele descobriu esse fator através do estudo do cruzamento entre diferentes tipos de ervilha. Então, Mendel ele percebeu que essas ervilhas elas tinham padrões de herança de características ao longo das gerações, e além disso, ele escolheu a ervilha por ser uma espécie de fácil cultivo e ter um ciclo de vida curto, possuindo diversas características diferentes entre si. Então, como vocês podem ver aqui nesse quadro, tem diversos tipos de cores, texturas. E como que era feito esse experimento de Mendel? Primeiramente, Mendel ele separou as características das ervilhas e para selecionar aquelas plantas que fossem de uma linhagem pura, para ter certeza que aquela planta só daria um determinado tipo de característica, como, por exemplo, a cor amarela. Então, para verificar isso, ele fez a autofecundação dessas plantas durante 6 gerações. Então, durante essas gerações, a planta sempre aparecia com a semente amarela. Depois disso, ele cruzou as ervilhas puras amarelas e as puras verdes e chamou de geração parental. O resultado desse cruzamento foi de 100% das ervilhas amarelas, como vocês podem ver aqui, geração F1. Mas vocês podem estar se perguntando, onde está o fator verde presente em um dos pais? Então, para entender melhor, ele cruzou entre si essas ervilhas amarelas do primeiro cruzamento e teve como resultado 3 amarelas e apenas uma verde. Dessa forma, o fator verde volta a aparecer nessa geração, fazendo com que ele concluísse, então, que possivelmente a cor amarela ela estava inibindo a cor verde na geração anterior. Então, para isso surgem os termos dominante e recessivo, sendo o dominante aquele que mais se expressa no cruzamento e o recessivo aquele que é inibido pelo dominante. Certo, então quais foram as conclusões do experimento de Mendel? Primeiro é que um par de fatores ele vai determinar uma característica, sendo esses fatores recebidos pelos pais, onde cada um contribui com um fator, como vocês podem ver nesse exemplo aqui do lado. Tem os pais que são os puros, né, já que eles vão dar um fator para cada, e a prole, ou o filhote, ele vai ser considerado híbrido, já que ele é uma mistura desses dois fatores. Então, um fator, ele é dominante e se expressa mais que o outro, que no caso é o recessivo, que ele vai ser inibido pelo dominante. Então, em resumo, cada característica ela é realizada por um par de fatores durante a formação embrionária de cada ser vivo. Então, essa conclusão, ela deu origem posteriormente ao que nós conhecemos hoje como a primeira lei de Mendel. Então, agora eu vou passar a palavra para a Rebeca. Agora, falando um pouco sobre alguns conceitos importantes na genética, temos o termo genes, que é um trecho do DNA que produz uma determinada característica em um indivíduo. Aqui no GIF, podemos ver onde está localizado o gene dentro dos nossos cromossomos. É a parte que está integrada ao nosso DNA. Outro conceito é o de alelos, que é uma variante do gene. Ele determina como a característica irá se desenvolver no indivíduo. Um exemplo é a ervilha que foi mostrada a vocês anteriormente por Samara, que tem o vezão como representação da ervilha amarela. Quando o indivíduo tem alelos iguais, eles são denominados homozigotos, e quando tem alelos diferentes, são heterozigotos. Outros conceitos importantes são de genótipos e fenótipos. O genótipo é um conjunto de genes de um indivíduo. O nosso genótipo é formado por combinações entre os genes dos nossos pais. Já o fenótipo é a característica expressada pelos indivíduos de acordo com o seu genótipo, mais a interação com o ambiente. Aqui nessa imagem, por exemplo, os gêmeos eles têm o genótipo igual, mas a sua interação com o meio é diferente. Então, nascendo iguais, podem sofrer alterações de acordo com o local
e com os hábitos que convivem, tornando pessoas com aparências diferentes. Agora, MacGyver vai falar um pouco para vocês sobre as heranças mendelianas. Você já ouviu falar em herança mendeliana? Isso mesmo. Aqui estão alguns exemplos de algumas heranças mendelianas em organismos, em plantas ou em animais, como foi falado por Rebecca e Samara com as ervilhas, e também nos seres humanos. A herança mendeliana por pelagem de coelhos é uma teoria proposta por Mendel, em que ele vai ver a pelagem que a característica dominante do pelo pode ser determinada pela característica do gene do chinchila. Então, ele sempre vai ser dominante sobre o branco, que é recessivo, o albino. Então, no cruzamento de duas gerações puras, de linhagem pura de chinchila, sendo uma homozigoto dominante, com uma recessivo, homozigoto recessivo albino, que caracteriza a cor branca albina, vai ser 100% da prole heterozigota. Quando se cruza da F1, uma nova F2, entre esses dois heterozigotos, dois coelhos de pelagem cinza para chinchila, vai se obter 3/4 de linhagem chinchila, que é a característica dominante, e 1/4 para a característica recessiva, que é o albino. Ou seja, 75% da prole vai levar a característica dominante da geração pura, que vai ser a linhagem chinchila, e 25% levar a característica branca, sendo determinando o albinismo. Além dessas outras, tem também exemplos em plantas. Essa aqui é uma espécie de plantas, folhas de cóleo, em que a característica da planta ela vai ter o mesmo característica de um genótipo dominante e uma característica de um genótipo recessivo. A folha que vai ter característica dominante vai ser as folhas lobadas. E as características recessivas vão ser as folhas crenadas, que não têm esses cílios ao lado da folha. Do mesmo jeito, quando se cruza uma geração parental homozigota dominante, que seria a flor lobada, com a característica recessiva, que seria uma flor crenada, homozigota recessiva, duas linhagens puras vão ter 100% de indivíduos heterozigotos, que vai herdar a característica dominante e a recessiva. Isso é na F1. E depois no F2, cruzando a autofecundação, como Samara disse, vamos ter a proporção também igual à lei de Mendel, não muda. A proporção de 3 características da folha lobada, enquanto para 1 da folha crenada. Ou seja, a folha lobada, ela dominou sobre a folha crenada. E vai ser representando 75% dos descendentes, enquanto que a folha crenada vai ser caracterizada pelo genótipo recessivo, com 25% da prole. E na herança mendeliana na espécie humana, nós temos exemplos de heredogramas, que nada mais é do que representações geométricas e também de colorações para identificar. Por exemplo, aqui o indivíduo masculino está representado por quadrado, o indivíduo do sexo feminino por um círculo e o indivíduo de sexo indefinido, um losango, para identificar se aquela característica foi afetada naquele indivíduo, se faz a coloração da figura geométrica. No caso, o homem aqui e o preto, tanto mulher para homem. Aqui temos exemplo de casamento, que é representado por um traço, ligando as duas figuras geométricas, homem e mulher. E aqui a representação de um casamento consanguíneo, com que tem o mesmo grau de parentesco da mesma família, entre um homem e uma mulher. Aqui se caracteriza a irmandade, com esses traços aqui, um ao lado do outro, que são como os irmãos. Aqui são duas meninas com dois meninos, são 4 irmãos. E enquanto nesse daqui vai ser um casamento, né? E aqui a filiação desses dois cruzamentos. Enquanto aqui vai ser um casamento entre homem e mulher, mas que não geraram descendentes, não geraram filhos. Para finalizar o nosso conteúdo, vamos finalizar com um questionário de fixação que nós
preparamos para vocês no Google Forms. Confere lá no link da descrição do vídeo. Até a próxima aula de genética.